Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nós já vamos hoje direto no assunto, porque o tema que se apresentou para que a gente tocasse hoje é um tema que eu já venho querendo trazer o nosso entrevistado há muito tempo. Mas como tudo tem seu tempo certo, o dia que tinha que acontecer isso foi hoje. E hoje nós vamos falar sobre arqueoastronomia. O nome pode ser meio estranho, meio difícil, mas nós vamos mostrar o que nós temos aqui no Brasil, especificamente aqui em Santa Catarina, mais especificamente ainda em Florianópolis, que você certamente vai se admirar em descobrir o que nós temos aqui. E para isso nós trazemos hoje o nosso convidado, que é antropólogo e pescador, né? O Adinir Ramos, antropólogo e pescador. Como é que você está, Adinir? Tudo bom? Tudo bem, Grego. Custou quanto tempo? Uns 15 anos para te trazer aqui, né? A última vez que a gente se encontrou, a gente estava lá no planetário, naquelas palestras. Com o professor Paulo Duarte, né? Isso. Que deve estar nos assistindo hoje, com certeza. E depois você me passou uns e-mails, me convidou e a gente acabou perdendo o contato. Mas, como você falou, o Bernardo foi a nossa ponte agora. Foi a nossa ponte. Tudo tem uma razão de ser e está aqui você. É importante que você está aqui conosco hoje. Adinir, vamos começar com arqueoastronomia. O que vem a ser esse termo que aparentemente parece ser difícil? O que vem a ser arqueoastronomia? Tem muita gente que diz que é arqueogastronomia. Gastronomia de comer aqui, principalmente em Floripa. A arqueoastronomia estuda os objetos materiais como relacionado com os astros. Isso quer dizer o quê? Estuda arqueologia e astronomia primitiva. Então, em Santa Catarina, estou estudando há 26 anos várias pedras sobrepostas a outras que já foram relacionadas pelo professor e geólogo Vieira da Rosa, né, que ele citou que de Itajaí até o Farol de Santa Marta existem pedras sobrepostas a outras que não tem como explicar como elas foram parar ali naquela forma geologicamente. Em 86 eu comecei a estudar as inscrições rupestres, né? Eu estava pescando, vi as inscrições no Costão da Barra, de frente, próximo à Pedra do Frade, e logo em seguida, 2 anos depois, em 88, em junho, eu vi o Sol nascendo no solstício de inverno relacionado com a Pedra do Frade. E depois, então, atrás da minha casa, a Lua nascendo no meio de 2 pedras. E aí eu comecei a botar o Sol no meio dessas pedras e fui vendo que aquelas pedras estavam associadas com calendários primitivos. Então a arqueoastronomia estuda esses objetos materiais deixados no passado, não sabemos porquê, não posso dizer quem fez, né, que estão relacionados com a astronomia. O que nós temos aqui? O que levou você a ter essa curiosidade? Vamos dizer, como você disse, você era pescador antes, aí você descobriu essas pedras, achou interessante, e a partir daí começou a observar fenômeno e te levou a estudar. Isso você estava falando para mim nos bastidores, e a gente vamos repetir agora aqui. Sim. Aí você, nesses seus estudos, você começou a ver que essas pedras tinham coerência na sua posição, elas estavam associadas, como você falou, solstícios, equinócios. Me fala um pouquinho desse aspecto que você foi descobrindo sobre essas pedras. Como eu te falei no início, em 86 eu saí para pescar de mergulho. A minha intenção era voltar a pescar, estava com uma carteira de motorista de pesca segundo condutor e eu queria fazer o curso primeiro condutor. Então eu me embarquei por 2 anos nesse barquinho com meus amigos para ter essa carteira para viajar ao mundo. Mas no primeiro dia que eu saí para pescar, paramos na frente da Pedra do Frade. E um antropólogo, o Edmar, tinha passado guache nas inscrições, giz, e elas estavam visíveis do mar. E aí, um amigo meu me mostrou essas inscrições e eu perguntei para ele, quem estuda essas inscrições? Quem gravou essas inscrições? Quando elas foram gravadas? O que significa? Quem estuda? E na falta dessas perguntas eu falei, eu vou voltar a estudar para interpretar essas inscrições. Então isso é um outro programa que a gente pode depois trabalhar, sim, você vai questão de interpretação. Aqui. Mas logo em seguida eu comecei a fazer a faculdade de biblioteconomia. Em 86, então, comecei a ver essas pedras e a fazer relação com solstícios e equinócios. E aí, aos pouquinhos, foi despertando a minha curiosidade científica e eu fui descobrindo vários observatórios. O primeiro que eu descobri foi atrás da minha casa. Onde você mora? Onde eu moro,
que tem 2 pedras no topo do morro, que está dentro da nossa propriedade, onde a lua nasceu no meio dela, e tinha outras pedras que quando eu ia pescar eu passava, que são pedras que estão em cima de outras pedras, que já me chamava a atenção. Então, quando a lua nasceu ali, eu já tinha visto na Pedra do Frade esse alinhamento, aí eu pensei assim, então aquela outra pedra e aquela outra pedra deve estar relacionado com o calendário. Então, todo dia eu saía para pescar de manhã cedo, quando eu voltava, eu botava o sol no meio das 2 pedras e ficava observando. Até um dia, que 25 de novembro, cheguei atrás de casa e corri para trás de casa, porque já não dava mais tempo, eu cheguei um pouco tarde, então eu tive que ir mais para perto do morro para ver o sol nascendo. E aí eu subi em cima da plataforma. Eu digo, pô, mas a pedra que eu estou procurando é essa aqui. Mas só que o sol já estava no meio das 2 pedras. Fui para Recife, para um congresso. Quando eu voltei, no início de dezembro, já 21 de dezembro, agoniado para ver se o sol ainda estava naquela posição, não, o sol já tinha passado um pouco para o sul. Eu falei, mas tem alguma coisa estranha. Aí eu subi na pedra. Quando eu cheguei lá no morro, tinha uma pedra exatamente na posição que o sol tinha chegado. Tinha uma pedra lá marcando? Tinha uma pedra marcando, aqui a gente deu o nome depois do Domo da Oração, que é um altar perfeito, virado bem no topo do morro, virado para o leste, e por baixo dele também dá o solstício de inverno. Ele está associado com a plataforma embaixo no morro, e lá no topo do morro ele está associado com a ilha do Xavier, o sol nasce bem no meio dela, e depois no solstício de inverno nasce pela fenda embaixo dessa pedra. Com certeza você deve ter consultado algum especialista nisso. Quanto tempo tem essas... Foi mensurado o tempo dessas pedras, por exemplo? Exatamente a pergunta. Aqui, está aí a Viviane de São Paulo. Se você tem como precisar a época, a idade destas pedras aqui. Olha, isso é complicado. Complicado por quê? Primeiro, não temos como fazer datação. Não de tem. Pedra, não tem. Não adianta esse negócio de carbono 14, não adianta nada. Não funciona na pedra. Não funciona na não pedra. Funciona tá? na pedra, não tem. Só se você escavar um esqueleto. Mas quem vai dizer que aquele esqueleto é daquela época? Tem isso também. Hoje eu sou a pessoa que estou estudando. Se eu morrer, o grego vai lá e me enterra lá perto da pedra. Daqui a 20, 30, 100 anos, alguém vai me desenterrar. Fui eu que fiz as pedras? Fui eu que coloquei as pedras? É impossível, não tem como fazer datações. Agora, por exemplo, você estava citando Ilha da Páscoa. Ilha da Páscoa está sendo desenterrada aqueles moás. Isso. Tem moás que tem mais de 15 metros de altura, isso. enterrado no chão. Estranho, né? Para acumular aquela quantidade de terra, isso leva milhares de anos. Milhares e milhares de anos, tem razão. Ou então alguém chegou com vários caminhões de terra e foi... uma ilha lá no meio do Pacífico, não tem como que isso ia acontecer? Então não tem como datar. O que a gente percebe é que no passado houve alguém muito bem intencionado que deixou algumas coisas para nós no futuro. Interessante, mas eles e você vê aqui no Brasil como no exterior, você vai falar daqui a pouco, você foi no exterior também visitar sítios arqueológicos, né? Existia uma relação muito grande entre o homem com as estrelas, a astronomia. Aqui você atribui, a sua opinião pessoal, aqui você atribui isso à cultura, eles usavam isso para fazer a cultura deles, para saber se dirigir, o próprio calendário, saber que dia que estão, o que podiam fazer. Qual é a sua opinião sobre essa curiosidade do homem sempre se associar às estrelas e aquilo que nós estávamos conversando lá fora, vamos conversar aqui também, sobre a disposição de certas pedras em relação a Órion, a esses sistemas estelares aí? Bom, primeira coisa, é necessário que o homem se oriente no tempo. Isso é necessário. Então, nós precisamos saber que terminou uma estação, que termina um ano, que tem um ciclo, que alguém já iria ensinar isso para nós na pré-história. Era assim que a gente veio para a Terra, alguém que nos colocou aqui já iria deixar isso para a gente. A gente precisa se localizar no tempo, porque existe dentro de tudo que a gente tem estudado várias profecias que vêm falando de vários ciclos e que são ciclos repetitivos. Então, em que determinada épocas, eventos vão acontecer. Então, isso sempre aconteceu e vários eventos dentro da Bíblia, dos Vedas, em tudo que é lugar, aconteceram vários eventos, o próprio calendário maia. Então, são eventos que vão acontecer. Isso precisava ficar registrado. E deveria ser passado para a tribo. Agora, nós temos festas de solstícios e festas de equinócios. Isso. Né? São festas puramente de rituais de fertilidade. Por exemplo, o professor Raimundo Williams, que estuda os povos das Montanhas Negras no país de Gales, hoje a França,
O que ele verificou? Que existiam vários grupos de caçadores e coletores, e eles não podiam casar entre si. Então o que eles faziam? Eles faziam uma festa em determinada época, para apresentar os moços e as moças para o casamento. Então quer dizer, qual era o dia da festa? Qual era a melhor época? A melhor época é o verão. Por quê? Então eles faziam a grande fogueira. Por que o verão é a melhor época? Porque se a mulher for fecundada no verão, o filho vai nascer na primavera. Na primavera já existe abundância de alimento. Toda aquela fartura, toda aquela fartura, já fica mais fácil para o filho resistir a todo esse processo de frio, de falta de alimento. Então, se você pegar, e cada processo desse poderia ser feito simplesmente como um ritual. Como a gente vai numa igreja e vai lá simplesmente num ritual sem saber. Só que ele não tinha o aspecto religioso que tem hoje, né? Ele tinha mais o aspecto cósmico, vamos dizer. Ele sabia o que estava fazendo, estava em consonância com... Podia até não saber o que está fazendo. Podia até não saber o que está fazendo. Está usando um pouco da fé. Porque o que estou estudando, ele vai muito além. Por exemplo, esses calendários, eles estão completamente associados à genética. Isso que você está estudando, você chegou a essa conclusão? Completamente à genética, eu cheguei a essa conclusão. Por quê? Dia 25 de novembro é quando o sol nasce no meio das duas pedras lá atrás de casa. Do dia 25 de novembro até 21 de dezembro, são 26 dias. 26 dias é um ciclo da mitose no homem. Ele está em forma de 46 e 23 cromossomos. Então, quem está ali assistindo o Sol, ele manda um aviso para vários grupos que estão ali espalhados. Os caras não podem casar entre si, tem que ter uma festa ou algum encontro para isso acontecer. Bom, ele vai casar de imediato? Tu conhece uma moça, tu casa com ela hoje? Difícil. Difícil. A filha tem que ser preparada, o filho tem que ser preparado. Vai ter um tempo. Depois dessa mitose, você tem mais 48 dias, que são mais 3 meioses, de 16 dias cada um. O ciclo total vai dar 74 dias da maturidade do espermatozoide. Bom, vem a festa comum que está acontecendo agora, o carnaval. O casamento comum. Depois disso, você tem 40 dias que vem a Páscoa. Que para nós está ao contrário, deveria vir agora o Halloween. Né? Porque, sim, pela diferença. Pela diferença. É um hemisfério diferente. Mas vem a Páscoa. A Páscoa, esses 40 dias, está associado com o desenvolvimento do embrião, quando ele já tem forma de feto. E aí vai embora. Depois tem a festa da colheita, do espírito. E aí 52 dias depois. Então todos esses calendários estão dentro de uma sincronia. Você estudou e você viu que existe uma sincronicidade, sincronia de datas e que levam a esses cálculos que você... Que leva esses cálculos... Associando com a genética. Com a genética. Agora, quem está fazendo pode estar fazendo simplesmente por um ritual. Olha, é difícil, né? Com tanta precisão aqui. Sim, mas eu passo a informação e digo para você seguir essa formação aqui, esse ritual. Você, ignorantemente, vai seguindo esse ritual. Isso está acontecendo o quê? Vamos começar pelo homem do samba aqui. O homem do samba aqui, ele seguia um ritual de colocar conchinhas, amontoar conchinhas, de fazer sua fogueira no seu lugar, naquele mesmo local, de botar todos os ossinhos de peixe ali, todos os ossinhos de ave, de tudo que ele caçava, ele tinha um lugar sagrado. Qual foi o resultado disso? Simplesmente conservação dos seus ossos. Se ele tivesse enterrado os seus esqueletos em qualquer parte da praia, ou se tivesse jogado os seus artefatos em qualquer lugar, tudo tinha se perdido, tudo tinha se decomposto. Quem ensinou para ele que a concha iria conservar tudo aquele material para os dias atuais? Os antepassados dele, com certeza. Com certeza. Agora, quem eram os antepassados deles? Quem trouxe eles para cá? Que até hoje é incógnito. Você tocou num assunto interessante. Você percebe, existe um hiato. Como nós estamos hoje? Você como pesquisador, você começou em 86 a pesquisar isso que ninguém sabia, ninguém estudava nem nada. Por que, na sua opinião, que houve esse hiato entre essa passagem de antepassados um para o outro? Por que, de repente, na sua opinião, essa tradição se cortou? Você chegou a ver alguma coisa a respeito ou não? Ou o que você acha que pode acontecer? O que eu tenho verificado é que nós, seres humanos, nós precisamos passar por certas provas. Né? Primeiro, usando a nossa fé. Né? Em tudo quanto é profecia, em tudo quanto é religião, em todos os processos, é se utilizar da fé. Se você quer fazer um carro, você tem que ter fé de que vai fazer um carro. Você quer fazer esse programa aqui, você tem que ter fé de que esse programa vai dar certo. Então, tudo utiliza da fé. Né? Segundo ponto, é que com essa fé nós vamos desenvolver o nosso conhecimento.
você não ensina tudo para o seu filho, você manda ele para a escola. Então, no nosso antepassado, houve esse ato por quê? Porque muitas pessoas tiveram contato do conhecimento diretamente com a fonte. E as outras pessoas foram sendo introduzidas aos poucos por aqueles que aprenderam. Entendeu? Então, há um hiato que é necessário. Imagina que você, já na pré-história, tivesse todos os conhecimentos dados na sua mão. Imagina que o seu filho, quando ele nascesse, você já desse uma chave na mão carro na mão dele. Não saberia o que fazer. Não saberia o que fazer. Depois tem outra coisa, o desinteresse por certas coisas. Porque no passado, o homem do Sambaqui, que viveu aqui, que teve a melhor qualidade de vida de todos os povos estudados, 12.500 esqueletos estudados, o homem do Sambaqui, e depois o índio de Itararé, eles não tinham necessidade de ter carro, não tinham necessidade de ter avião, não tinham necessidade de nada, porque o que eles precisavam estava ali na natureza, era o peixinho, o fruto, a caça, a família, se reunir de vez em quando, fazer uma festa, o seu cultivo, quer dizer, não havia necessidade de nada disso, né? Então, depende do interesse de cada povo, de cada época, de cada momento. Eu percebo que hoje, com toda a nossa tecnologia, você vê que interessante, nós estamos buscando aquilo que já existia aqui no passado, né? Sim. Que a gente está vivendo em consonância com esse universo. Bom, Santa Catarina, você falou, nós temos alguns lugares aqui que têm inscrições rupestres. Na sua pesquisa, as inscrições rupestres têm todas a mesma origem? Foi o mesmo povo que fez todas elas? Eu acredito porque são painéis muito bem elaborados. E o que tem nesses painéis? Para mim, é a Gênesis contada na Bíblia, anterior à Bíblia nas pedras. Podemos ir passando umas imagens que o Ademir trouxe? Vamos jogar essas imagens? Tem alguma coisa nessas imagens do que nós estamos conversando? Não sei se ele pegou do vídeo a inscrição rupestre lá. Vamos deixar correr um pouquinho assim. Essa aí o que é, Ademir? Essa aí é a ponta do Gravatar. É onde tem um grande observatório lá naquela ponta, onde estão os monumentos megalíticos, mas ali tem inscrições rupestres também. Isso, enquanto nós vamos conversando, deixa passando essas imagens, aí é o local das pesquisas, né? Isso. Tá, voltando ao assunto. Então, essas inscrições rupestres, elas são painéis muito elaborados. Por exemplo, o homem do Sambaqui existiu lá do Canadá, dos Estados Unidos, até a Patagônia. Todo o litoral tem, inclusive na África tem Sambaqui. Mas o único lugar que tem inscrição rupestre é em Santa Catarina, no litoral. Por que esse homem não teria escrito em tudo quanto é lugar? O índio Itararé veio do interior de Santa Catarina, dizem que veio do interior, e veio habitar o Sambaqui 200 anos depois que o homem do Sambaqui desapareceu. Já trouxe a cerâmica. Na cerâmica não se encontra a inscrição rupestre. Não tem? Não tem. A cerâmica deles é decorada, é corrugada, que é feita com a unha. É diferente daquelas que você encontrou na pedra, nada? Não tem nada a ver. O índio Guarani tem alguns traços que é das cestarias, que são algumas tramas que são meio parecidas. Aquela pedra, fala isso aqui. Isso aqui é a pedra do Pensador, esse alinhamento do pôr do sol ali. Que você estava falando no começo, né? Esse é o pôr do sol, a gente chama do Pensador, que parece uma pessoa pensando. Essa pedra está associada ao pôr do sol com Machu Picchu. Tá, já vamos falar sobre isso. Alinhamento preciso lá. E é o pôr do sol do solstício de inverno. Então, o homem do Sambaqui não tinha inscrição. Até hoje não foi encontrada. O índio Itararé até hoje não foi encontrado nada. No índio Guarani até hoje também não se foi encontrado nada. Então, quem fez essas inscrições? Depois, painéis completamente bem elaborados. Imagino que um povo viveu 4.000 anos aqui no litoral, né, como o homem do Sambaqui. Na ilha de Porto Belo só fez um painel com círculos, desenhos de DNA, RNA, janelas, que só para nós existe hoje. Desenhos de DNA e RNA. Perfeito. Você, na ilha de Porto Belo, na minha tradução, você tem a origem do universo. O Big Bang está bem explicado ali. Vários Big Bang, não um Big Bang, vários Big Bang, um atrás do outro. E depois você tem todo o processo da criação. Na ilha do Alvoredo, um painel de 8 metros, explicando a origem da família, todo o processo biológico. No Santinho você tem o que eu poderia chamar queda, com todo o processo que é onde está... Isso que eu ia te perguntar, Santinho, o que tem no Santinho? No Santinho são vários painéis e o que eles representam? Isso, como você vinha assim? falando agora, você começou, o que está então, lá registrado? Ali está registrado para mim a queda, como está escrita na Bíblia, o que nos levou
o processo está escrito ali, falando pela genética humana, o que nos levou ao esquecimento, às doenças hereditárias e até mesmo à morte. Tá? Então, depois vai para a Ilha das Aranhas e eles vão esmiuçando mais. Na Barra da Lagoa, está falando exatamente a falha genética no embrião que aconteceu. E aí vai embora, a Ilha do Campeche vai até Garopaba, onde eles vão falar, né, no final, no símbolo da Garopaba lá, onde eles vão dizer que o homem, ele tem todo o conhecimento para perpetuar para a eternidade, mas só que sozinho ele não pode passar, ele tem que transferir o conhecimento para a mulher. E aí a mulher está fecundada e o filho começa, a célula começa o seu processo de multiplicação. Claro que isso não tem a gente pode provar pelos desenhos, né? Mas precisaria geneticistas e outras pessoas acompanhando. Fazendo estudo, claro. Já consultei muitos geneticistas, muitos médicos, e eles ficam loucos quando vê aquilo. Né? Porque os mesmos desenhos que eu tenho aqui... Mas eles aceitam bem isso ou tem uma certa resistência? Aceitam bem, e eles me ajudam a interpretar. Okay. Porque quando eu mostro para eles, eles dizem, não, mas isso aqui parece o útero. Não, mas isso aqui parece uma célula. E aí eles me ajudam ainda. Isso aqui é uma síntese de proteína. Eles acabam me ajudando a interpretar. Quando fica tão claro na visão deles que eles começam a fazer a interpretação e acabam me ajudando nessa parte. Mas eu tenho desenho da Colômbia, da África e de vários lugares do mundo que tem a mesma conotação da nossa. Tem a mesma conotação, são desenhos similares? Similares. Eu gosto muito de mostrar, quando eu trabalho com as inscrições rupestres, o código genético dentro da Arca de Noé. E aí você tem esses desenhos tudo? Todos. Então, numa próxima oportunidade, nós vamos fazer um programa só sobre as inscrições, nós vamos conversar aí sobre isso e nós vamos mostrar essa questão. É melhor, é um outro programa bem vasto. Tá, recentemente eu andei lendo também sobre os monólitos daqui de Santa Catarina, né? Sim. Diz que não perde para lugar nenhum no mundo. Como é que é essa história? O que tem? Bom, eu tive com... Você esteve em outros lugares, inclusive. Aqui as pessoas ainda não dão muito valor para isso. Hoje a gente está com uma trilha, a trilha da oração lá na Fortaleza da Barra da Lagoa, que leva num desses observatórios no Morro da Galheta. E um inglês, ele soube dessa pesquisa em São Paulo e ele veio correndo aqui para Florianópolis. Chegou aqui em Florianópois, ele me contactou e viu os monumentos e ele falou, olha, você tem que ir para a Inglaterra estudar com a gente. Um estudioso, o Chris Leighton, e aí ele me apresentou lá dois estudiosos, que era o Marco Monsi e a Caroline, sobrenome eu não lembro. E eles tive 3 vezes com eles, Stonehenge, estudei um eclipse, estudei um equinócio e um outro evento que era um alinhamento de um planeta perto da Lua. Você acompanhou isso em Stonehenge? Eu acompanhei lá com eles. E aí depois eles disseram, bom, agora nós vamos em Florianópolis. E aquilo, vamos fazer só uma parte aqui, aquilo realmente tem, você viu, o Stonehenge está ajustado e coisas igual aqui, passa o Sol, a Lua. É muito preciso. Para tu ter ideia, a altura é igual de Florianópolis, os pontos como a gente se dá aqui. Eu estava em pé no centro de Stonehenge, bem no meio, e a Lua nasceu eclipsada no pôr do Sol, dentro de um desses portais. O que aconteceu? Eu fui me abaixando para ver a Lua ficar cheia dentro desse portal. A Lua ficou completamente cheia quando eu cheguei com a cabeça no chão. Eu estava em pé, ela estava na linha do horizonte nova, como se fosse uma Lua nova, e ela foi enchendo no lado leste, porque ela estava no eclipse, passando por eclipse. Quando ela ficou completamente cheia, a minha altura era a altura da visada em relação ao portal. Ela ficou completamente cheia. Nesse dia até dei um beijo no chão, um beijo sagrado que eles chamam. Né? Com certeza estava lá. Mas depois eu trouxe os ingleses aqui. Para mostrar as nossas coisas, né? Levei eles em Laguna, levei em vários lugares. Quando eles olharam para algumas pedras lá em Laguna, eles falaram assim, isso deixa Stonehenge insignificante. Porque aí você fez aquela relação, mostrou, eles conseguiram ver o Sol, tudo, os ajustes? Eles viram todos, mas o que impressionou ele foi o tamanho das pedras. O tamanho das pedras, que são pedras de milhares de toneladas, que estão 2, 3 andares, ou até mais 3, 4 andares, apoiados em 3 bases. Stonehenge ainda dá para você levantar uma teoria de que carregar sobre tora aquelas pedras, encaixar, e dá para levantar uma teoria. Mas quem fez aqui? Em Santa Catarina você não tem como fazer uma teoria. Bota a pedra fincada na Ilha do Campeche. Como?
cabo, amarrar barco, navio. Não tem, não dá para fazer teoria. Bota a plataforma que está atrás da minha casa com 3 pedrinhas apoiadas. Não tem como você fazer teoria. Não tem. No mundo, você pode, nos moais da Ilha da Páscoa, você pode levantar uma teoria, o cara foi esculpindo e tal, foi trazendo, trouxe a pedra de lá, levantou aqui, dá para levantar uma teoria. Santa Catarina não tem como teorizar. Porque são imensas pedras, elas estão no seu estado natural, não foram esculpidas, não foram feitas nenhuma alteração, simplesmente foram apoiadas em cima de outras pedras. Mas por uma inteligência, foram os... Muita inteligência e com muita tecnologia. Porque estão de acordo com as lunações, os além delas estar dentro dessa precisão desses calendários, você não encontra essas outras pedras em outros lugares. De Itajaí para cima tem pedras a reviria no litoral e você não encontra nenhuma dessas pedras sobrepostas. De Laguna para cima não tem quase pedra, mas tem torres, tem vários, você não encontra. Você vai encontrar algumas pedras isoladas mais para o interior. Agora, de Itajaí, principalmente aqui em Florianópolis e Laguna, é a grande concentração dessas pedras. Você me falou que essas pedras têm uma certa harmonia também, não só aqui, como em termos de distâncias. Nós estávamos falando lá fora, nos bastidores, né? Repete aqui para o nosso público aqui, essa questão da perfeição das distâncias. Bom, o meu último estudo que eu fiz foi no Amapá. Eu estava, quer dizer, um dos últimos estudos. Eu estava no Amapá estudando aquele observatório de Calçoene e estava vendo uma relação dele com Órion, com Sírius e com as Pleiades. Aí trouxe uma linha pelo Google Earth, lá do Egito, e cliquei em cima do Amapá, mas não deu muito alinhamento. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu fiz a mesma coisa, trouxe uma linha e cliquei em cima da plataforma. A minha surpresa foi o ângulo que está a pirâmide no azimuth. Você tem 0 graus, 90 graus, 180, 270, né? 370 e vai dar essa volta. A 58 graus do azimuth está as pirâmides para nós. Elas estão nessa linha, é onde nasce o sol às 8 horas da manhã atrás de casa. E tem uma pedra, foi feito todo um levantamento com GPS geodésico. Na época foi a prefeitura aqui de Florianópolis, a prefeita Ângela Min, que me incentivou e nos patrocinou esse estudo, pagou para fazer o levantamento de cada uma daquelas pedras. Levantamos 40 pedras, pagamos o doutor Germano, que é PhD, pós-PhD, doutorado em astronomia, para fazer o roteamento dessas pedras. Ele fez um relatório bem elaborado, com todas as coordenadas, com todos os rumos. Peguei a pedra 11 com a pedra 26 que está atrás da minha casa, fui olhar o rumo, 58 graus. Eu já tinha visto que a linha passava exatamente em cima dela e que o rumo era 58 graus, mas está ali, preciso. E GPS geodésico não é um GPS marítimo que você erra 20 a 30 metros. É, que tem uma margem de erro. O GPS geodésico ele não dá milímetro, era uma triangulação com 3 GPS, trabalhando ao mesmo tempo, 1 hora em cada ponto. Então, assim, se tiver um erro, é de milímetros nesses rumos. E está ali preciso. Aí eu puxei uma linha de Machu Picchu, deu com o pôr do sol, inclusive eu estava mostrando ali aquela parte. Outro movimento que eu fiz, uma madrugada eu acordei pensando no Templo de Angkor. Fui lá, busquei o Templo de Angkor, cliquei em cima no Templo de Angkor e trouxe para Florianópolis. 113 graus a 16 mil quilômetros. Aí comecei a pesquisar a constelação de Escorpião. Escorpião, o Sol entra na constelação de Escorpião no dia 25 de novembro, ele entra no meio de 2 estrelas, que é ômega 1 e ômega 2. Nesse dia ele nasce no meio das 2 pedras que estão lá atrás de casa, você tem que estar bem na pontinha dela ali para ver esse nascimento. O Templo de Angkor está a 113 graus, na mesma posição que está o Templo de Escorpião, que nasce Escorpião. Pô, isso não pode ser coincidência, né? Depois eu fiz isso com a Ilha da Páscoa, está a 55 graus, é onde se põe Sírius. Então, quer dizer, eu tenho Ilha da Páscoa e Escorpião, e Templo de Angkor no Camboja, que é para o nascer do sol e pôr do sol do solstício de verão. Eu tenho a pirâmide do Egito e Machu Picchu, pirâmide do Egito, nascer do sol do verão, do inverno, e Machu Picchu, pôr do sol do inverno. Então, se eu quero saber, hoje eu estou em Florianópolis, onde é que está Machu Picchu?
no dia 21, entre o dia 18 e 25 de junho, onde o sol estiver se pondo, pode ir naquela reta que você vai passar em cima de Machu Picchu. Quero saber onde é que está a pirâmide. Onde o sol estiver nascendo às 8 horas da manhã, tiver um reflexo no mar, você caminhar por cima d'água, pegar uma nave e for naquela direção, vai encontrar as 3 pirâmides. Quero saber onde é que está o templo de Angkor. 8 horas da manhã do sol do solstício de verão. Naquela reta está o... Quero saber onde é que está a Ilha da Páscoa. Às 6 horas da tarde, na direção do sol. Então, todos têm um momento em que eles estão alinhados. Outra curiosidade são a distância. Por exemplo, a distância de Florianópolis para o templo de Angkor é 16 mil quilômetros pelo Oceano Atlântico. Da Ilha da Páscoa para o templo de Angkor pelo Oceano Pacífico é 16 mil quilômetros. A mesma distância da pirâmide do Sol com relação ao templo de Angkor, 16 mil quilômetros, tanto pelo Oceano Pacífico como pelo Oceano Atlântico. A pirâmide do Sol e o templo de Angkor, eles dividem a Terra em 2. Florianópolis, elas tem uma distância de 5 quilômetros, 5 mil quilômetros entre Florianópolis e Ilha da Páscoa. Da Ilha da Páscoa para o México você tem 5 mil quilômetros. De Florianópolis para o México, 7 mil quilômetros. Do México para Stonehenge, 9 mil quilômetros. Do Stonehenge para Florianópolis, 9 mil quilômetros. Você tem dois triângulos invertidos. Então, quer dizer, são precisas. Então, todos esses lugares onde houve culturas, né? Elas estão ligadas por esses monólitos, estão ligados por inscrições, estão ligados por tudo isso que nós conhecemos, né? Exatamente. Então, quem programou esses calendários conhecia muito e deixou em Florianópolis um desses registros. E talvez um registro muito importante, porque a gente está vivendo um final de que a gente poderia, uma das últimas dispensações, e que todos os profetas se relacionaram, né, a essa época que nós estamos vivendo, que seria a época, né, do conhecimento, a época das grandes transformações, né. Então parece que eles estão muito associados a isso. E Florianópolis, ele está sendo o último a ser descoberto. Então, porque ele deve ter sido um dos primeiros a ter sido construído. Você acha, nós estávamos falando aqui, e eu não posso deixar de passar, para a gente completar Florianópolis, a ilha do Campeche, tem inscrições lá, né? O que são essas inscrições? São 130 inscrições, 130 desenhos, painéis, né? Iguais do Santinho, iguais. Qual é a composição do nosso desenho? O ponto, a linha, o círculo, o triângulo e o quadrado. Os 5 elementos da geometria, né, que é a mesma geometria do nosso corpo, que é a mesma geometria de qualquer parte. Agora me diz, no passado, alguém conhecia a roda? Os maias conheciam a roda? Não me lembro. Não conheciam, mas está lá perfeitamente. Não sei se é do tempo dos maias a roda. Eles têm o calendário circular, tem tudo. Mas nós temos aqui os círculos completos, o ponto, o quadrado, as linhas, e tudo dentro dessa configuração. Se for contar o número de pontos, o número de linhas, o número de triângulos, o número de quadrados, é muito importante que seja contado, porque é uma linguagem muito avançada, que você precisa ter um outro conhecimento por trás para poder entender. É diferente de uma palavra, você pega uma linha e bota um tracinho e dá uma letra, e você cria um alfabeto. Nós podemos criar um alfabeto agora. Então, tudo isso que você vem pesquisando todo esse tempo, desde 86, como você disse, ainda não houve um fechamento desse estudo para saber o que você já viu uma série de coincidências, entre aspas, que não são coincidências, né? Sim. Mas precisa ainda um estudo para poder fechar essa questão, vamos dizer, o que significa cada como é que se diz? Agroglifo? Não, como é que é? Geogrifo. Geoglifo, né? Para você chegar a uma conclusão, vamos dizer? Não, geoglifo não, é inscrição rupestre. Inscrição rupestre. Como se chama? Hieroglifos. Hieroglifos. Não é hieroglifo. Também não é, mas tudo bem. São essas inscrições. Inscrições rupestres, mas me perdi a palavra. Tá. Bom, precisa... Falta ainda alguma coisa para fazer o... Isso precisa de uma grande equipe de pesquisadores. Como você disse, né? Médico, geneticista, astrônomo, astrofísico, geógrafo. Eu sou antropólogo, mas a minha formação é pescaria.
né? Eu sempre pesquei, eu adoro, né, o mar, do mar que eu paguei todos os meus estudos. Então, o meu conhecimento, eu sempre fiz cadeiras de genética, no mestrado em antropologia na Universidade Federal, venho estudando genética em outros desenhos que eu tenho da África e de vários lugares, mas a minha formação ela é pouca para interpretar todos esses desenhos. E para isso você precisaria de uma equipe como a equipe do Projeto Genoma, né, que em 86, exatamente quando eu estava iniciando essa pesquisa, estava surgindo o Projeto Genoma, que foi decifração dos códigos, né, do genoma humano e de todas as vidas, né, onde eles fizeram o sequenciamento dos genes. Né. Na sua opinião, quem fez essas inscrições foram indígenas? Não. Não acredito que tenha sido os indígenas. Não acredita que tenham sido indígenas? Não acredito. Eu acredito que tenha sido quem trouxe os índios. E aí complica para a ciência. Complica, porque quem trouxe os índios? Quando? Como? Né? Por quê? Como eu falei para vocês, é uma linguagem muito elaborada, painéis isolados. Se um homem que viveu 4.000 anos no litoral fazer um único painel, ele teria que começar a desenhar peixinho, passarinho, dança, fazer coisas similares, para depois fazer desenho de círculo, quadrado, triângulo, para chegar nessa linguagem. E aí você vai contar triângulo, conjunto de 16 e 16 com outro, 40, que vai estar tudo dentro dessa linguagem da genética, né? Teria que ser uma pessoa que tivesse muito conhecimento. E você tinha feito uma pergunta anterior. Foi feito de uma vez só ou foi feito várias vezes? Isso. Eu acredito que foi feito numa passada. Você acredita que foi feito numa passada? Assim como foram colocadas as próprias pedras, numa passada. O sujeito aqui, Florianópolis, Santa Catarina, ele é um dos lugares mais energéticos do Brasil. É verdade, não é à toa que chamam isso aqui de Ilha da Magia. Primeiro, qual é o estado do Brasil que tem uma santa? Santa Catarina, né? Não, já o nome diz Santa Catarina, mas é a Madre Paulina, uma santa. Sim. Por que as pessoas ficam curadas lá? Simplesmente pelo milagre? Pela fé e talvez mais alguma coisa. Tem um profeta que eu gosto muito, que dos tempos atuais, da igreja Mormon, que é o Brigham Young, e ele diz o seguinte, que milagre não existe. Milagre só existe para quem é ignorante, né? Que, inclusive ele fala isso incentivando as pessoas que estudem e tal, né? Porque nós, sendo embriões de deuses, nós precisamos aprender, estudar, ter o conhecimento secular para saber como se transforma a água em vinho, como o próprio Jesus Cristo fez. A Madre Paulina, ela fez vários milagres? Ela fez os milagres? Não. Não fez. Foi a fé das pessoas. A fé das pessoas. Mas o que ela dizia? Vai ali, pega a água daquela fonte e bebe. As pessoas bebiam e ficavam curadas. Bem. O que tinha? Uma propriedade química dentro daquela água que faz com que cure alguns tipos de doenças. O mesmo acontece na gruta de Nossa Senhora da Saúde, lá em Gravatal. Gravatal tem águas termais. Desce aquelas águas, ali por aquela gruta. Eu fui uma vez lá pesquisando um dólmen que deve pesar umas 300 ou 400 toneladas, apoiada sobre 3 pedras também. E tinha mais de 300 placas de pessoas que receberam cura. Sim, vai Aparecida, essas coisas. Inclusive, eu tive contato com o grupo do Projeto Dragão na Inglaterra, que estuda os veios de energias telúricas do planeta Terra, que se chama as linhas leis, ou os caminhos de sal, né? E eles dizem que na pré-história essas linhas foram demarcadas por menires e dólmenes. Menires são pedras colocadas em pé. Exemplo, a pedra fincada, a pedra balão, a pedra do Gir, em Laguna. Alguns exemplos aqui em Santa Catarina. Dólmenes, pedras deitadas em formas de mesa. Então, a pedra da oração no Morro da Galheta, em Laguna tem várias, ali em Itaguaçu, então tem várias pedras, né? Então, essas energias foram demarcadas na pré-história e elas são benéficas para a saúde. Inclusive, esses monumentos, eles são catalisadores dessas energias. Hoje nós temos uma outra ciência sendo estudada que se chama geobiologia. Geobiologia. A geobiologia estuda os veios energéticos da Terra e como é que eles curam esses veios quando ele é ruim para a saúde, quando está causando problema, desarmonia dentro de casa. Como é que eles fazem? O que eles colocam? Sabe? Pedras. Pedras, Simplesmente colocam uma pedra num lugar, botam numa sala e pronto. E a sala volta a ser harmonizada. Quem tem o conhecimento daquilo, né?
Então a mesma coisa acontece na Ilha da Páscoa, aqui em Florianópolis, em todas as partes do mundo. São lugares catalisadores de energias que são benéficos para a saúde e que ao mesmo tempo são os calendários proféticos. Por falar nisso, eu quero mostrar para vocês aqui, para quem está vendo, para quem vier para Florianópolis ou para quem é de Florianópolis, o Adnir aqui ele tem um grupo, ele tem um lugar onde ele leva grupo. Você leva grupo? Explica isso aqui, o que você faz? É a trilha da oração que você chama? Isso. É o lugar que é perto da sua casa, então? Na verdade a gente fundou uma ONG, né, eu e um grupo de pessoas, aqui. Fundamos o Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Arte e Astronomia, que já vem operando desde 2006, e já tivemos vários projetos aprovados pelo governo, inclusive, o Luiz Henrique aprovou o projeto de exposição itinerante, na época que era o Gilmar Quinazzi. Tivemos apoio da Angela Min. Então, assim, a gente não tem uma vinculação partidária, mas ele se sensibiliza para o nosso trabalho, porque ele é muito importante para o Estado de Santa Catarina, então todo mundo procura nos ajudar. Né? Então, tem várias pessoas dentro dessa área nos ajudando. E como a gente tem uma faixa de terra que vai até o topo do Morro da Galheta, eu resolvi fazer uma trilha. E aí a gente fez uma parceria entre o Instituto e essa propriedade, então a gente leva semanalmente, às vezes dezenas, até centenas de pessoas na trilha. Nessa trilha onde existem essas pedras, onde existem essas energias, e todo mundo que vai fica vislumbrado. Além do visual, que fica bem no topo do Morro da Galheta, que dá para ver toda a Lagoa da Conceição, dá para ver a Ilha do Campeche, Ilha do Moleque. Dá para ver esse fenômeno do pôr do sol, por exemplo? Dá para ver, inclusive eu quero chamar a atenção do espectador para agora, dia 18, além do curso que a gente vai estar dando, eu vou estar dando um curso. Vou mostrar um pôster daqui a pouco. Com o Dr. Leonardo, além do curso que a gente vai estar dando, a gente vai estar fazendo uma caminhada pública gratuita. Já estamos na 18ª. O que é essa caminhada? Essa caminhada é exatamente nas mudanças de estação, solstícios e equinócios. Sim, que agora nós em março. Em março, a gente vai fazer de sábado para domingo. A 1h da manhã vai estar saindo uma equipe com o Alexandre Amorim, que é o nosso astrônomo, e coordena essa parte dessas caminhadas. Então, o Alexandre vai estar saindo com um grupo, à 1h30 da manhã, para ver o nascer da Lua, e acompanhar alguns outros planetas, como Marte. Acompanhado de telescópio, essas coisas? Isso, com telescópio e tudo mais, e algumas constelações. Ele conhece muito bem o céu, ele é um dos melhores astrônomos aqui da nossa região. E depois às 5h da manhã, às 5h30, eu vou estar subindo com outro grupo para ver o nascer do Sol, lá no Morro da Galheta, onde o Sol nasce numa janela, que é um triângulo, e a pessoa recebe, na hora que o sol está nascendo, um triângulo de luz na testa. Você tem que estar ajoelhado. E no pôr do sol, você tem que estar deitado para receber o mesmo triângulo de luz onde você... Você está falando aqui, eu estou lá em Machu Picchu, onde acontece a mesma coisa, né? Que é exatamente isso, já experienciei isso em Machu Picchu. Eu não sabia que tinha aqui no nosso estado, na nossa cidade aqui. Na verdade, assim, a gente está começando a divulgar isso em função dessa trilha. Por quê? Em 86, o Keller Lucas, ele participou de um congresso, 95, 96. 94. Ele participou de um congresso aqui na universidade onde eles queriam criar o turismo rupestre. Vamos criar o turismo rupestre porque isso é interessante e tal. E aí nós intervimos. Não, turismo rupestre só pode ser criado depois que tiver infraestruturas nos lugares. Senão vai depredar tudo, né? Além da depredação, são lugares de difícil acesso. As pessoas não têm como chegar nesse lugar. E a questão da depredação, nós temos essa trilha, cuidamos diariamente, ainda tem gente que consegue passar por outros caminhos e aí em cima pintar, botar o nome "Obrigado, Senhor, Alexandre". Foi o que eu disse, eu fui para minha terra, para a Grécia, no Partenon, visitar aquilo lá, chego no Partenon, está escrito Zé Carlos esteve aqui em 96 ali. Eu queria saber, eu queria pegar o Zé Carlos lá naquela hora, mas não é possível. Então realmente acontece isso, seja aqui, seja no primeiro mundo. A turma está rindo aqui no auditório, mas é incrível. A gente se Zé Carlos, não é você não, cara, fica tranquilo. Tem Zé Carlos assistindo a gente. Então, realmente, você tem razão, porque precisa criar uma infraestrutura, precisa criar a conscientização, né? Eu não quero que você saia daqui hoje sem falar do caminho de Peabiru. O caminho de Peabiru, fala sobre ele primeiro, e depois, se o caminho de Peabiru, as pessoas que criaram esse caminho... Sim.
tem alguma relação com tudo isso que nós estamos falando hoje? Bom, aí eu teria que falar de um cara muito interessante. Duas pessoas. Tá. Da Rosana Bonde, que levantou essa lebre, né? Quando ela começou a pesquisar os monumentos, aqui o Aleixo Garcia, né? O náufrago, e quando ela descobriu que o Aleixo Garcia, que tinha naufragado aqui, ele foi com os índios no Peru, e que na verdade a descoberta de Machu Picchu foi feita do Peru, do tempo Inca, foi feito por Aleixo Garcia. Ele foi com todo um grupo, saiu aqui de Florianópolis e foi para lá. Ela levantou essa lebre e aí muitos outros estudos começaram a ser levantados a partir daí. E uma outra segunda pessoa é o Isaac Borba, ali de Camboriú, um pescador também, mas um grande estudioso que escreveu a Saga de São Tomé. Um livro fantástico, vocês precisam ler. E que o governo precisa ajudar ele a publicar esse livro, porque ele é muito fantástico. A Saga de São Tomé. A Saga de São Tomé. Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a vinda de São Tomé para o Brasil. Que ele diz que São Tomé, ele conhecia todo o mapeamento através dos fenícios, que os fenícios tinham entregue toda a documentação de navegação para o povo israelita, porque eles eram amigos na época daquela grande revolução de Alexandre o Grande. Então ele tinha entregue esses documentos e que os fenícios vinham buscar aqui o ouro e a prata, que no Brasil estava no solo e era conhecida como a terra de Ofir ou as Índias do Ocidente. Então ele faz todo esse relato. E aí ele fala que a prata era pegada de Potosí, que passava então que o povo, que eles encontraram esse caminho de Piabiru ali na região de São Francisco e subia a serra para ir buscar essa prata lá em cima. Então, quer dizer, é um caminho milenar que existe há milhões de anos, na verdade, não é há 1000 anos. Para mim, essas cidades, elas remontam a milhares de anos. Alguém faz hoje esse caminho de Piabiru ou não? É possível se fazer o caminho de Piabiru? Tem ali em Garuva ainda mais ou menos 30 quilômetros de estrada pavimentada. E lá na cidade no Paraná, que se chama Campo Mourão, também tem mais uma parte. Então tem muita gente que trabalha em cima disso, tem pesquisadores que vêm, tem turistas que estão começando a trabalhar em cima disso. Santa Catarina está perdendo um grande potencial turístico nisso, porque tem um caminho lá de Santiago de Compostela, que o pessoal sai visitando milhares de igrejas, poderiam estar fazendo aqui. Não tenha dúvida, o caminho de Piabiru. Piabiru e até Machu Picchu por esse caminho. O caminho de Piabiru, eu também relaciono muito interessante, porque os povos, eles vão... Eu tive convivência agora com os índios Guarani e vi como é que é a migração deles. O que eles fazem? Quando incha uma aldeia, o que eles fazem? Eles vão habitar em outros lugares. Por exemplo, Morro dos Cavalos, inchado. Aí vai passar a BR-101. O que eles fizeram? Indenizaram, pegaram um terreno. Como eles não podem invadir qualquer terra, pois eles compram as terras, o governo compra e dá para eles. Mas na época eles poderiam habitar em qualquer terra, porque estava tudo livre, não tinha fronteira. Então, só que o pessoal que está ali no Morro dos Cavalos foi lá para Imaruí, próximo do município de Laguna, e veio aqui para Biguaçu, e agora estão lá em Tijucas e lá em Garuva. Você acha que eles ficaram completamente isolados? Não. Com toda certeza não. Não. Todo mês vai caravana de índio para lá e vem para cá. Isso numa época que não tinha estrada, tinha que ter um caminho. Então, o índio Guarani, ele vem da Amazônia, há 5.000 anos atrás, pelo interior, vem vindo e já vai chegar no litoral aqui, próximo de 1.500. Cada vez que há uma divisão dessa, fica um caminho para trás. E esses povos têm que ser visitados todos. Aqui na ilha, quando veio a colonização, tinha um grupo na Barra, um grupo no Rio Vermelho, um grupo no Ribeirão, não tinha caminho para se comunicar? Todos tinham caminho. Então, quando começaram a colonizar o Brasil, falava-se mais de, se eu não me engano, 600 idiomas diferentes. O Brasil inteiro era povoado. Será que não tinha caminho nesses lugares? Sem dúvida, tinha ligação. De ponta a ponta. Claro, seja de ponta a ponta. Marítimo, terrestre. Terrestre, tudo que é lugar. Você encontra hoje ali no Morro da Galheta caminhos ainda pavimentados. Não está mais pavimentado que um sujeito outro dia resolveu fazer uma casa na área de preservação permanente,
pegou as pedras do caminho e fez uma estrada com ela. Então, quer dizer, o problema de estudo é o fantasma da ignorância. As pessoas não têm estudo, as universidades que poderiam estar estudando, incentivando a fazer esses estudos, ficam dizendo que não existe esse tipo de coisa, e as pessoas ficam adormecidas na ignorância indo pular carnaval, né? Festa, futebol, e pronto, aí pega a pedra e faz uma estrada, porque elas não sabem do valor, vão fazer um churrasquinho, faz em cima da oficina lítica. Mas toda essa importância que você levantou agora, e que ultrapassou fronteiras, você já esteve em outros países, você faz intercâmbio com outros profissionais, não haveria possibilidade, tamanha riqueza dessas inscrições aqui, de todos esses monólitos, não haveria, o que falta na verdade é recurso, né? Porque tendo recurso não tem problema de quem vai apoiar ou não, se faz o apoio. Não, na verdade não falta pode vir recurso. Um recurso internacional. Não falta recurso, recurso existe muito, falta é boa vontade de liberar esse recurso. De liberar? De liberar. Mas você está falando daqui do Brasil ou de lá de fora? Aqui no Brasil, nós temos aqui o Ministério Público que tem um recurso de multas de vários empreendimentos que fizeram em lugares ilegais. Não libera sob que alegação? Que é o Fundo de Recuperação de Bem Lesado. Não, eles liberam, mas ele tem que passar por uma triagem muito boa, mas está lá. Quer dizer, é uma coisa que a gente está lá com o projeto, já estou quase um ano lá tentando, e não sei o que, hoje mudou o conselho, amanhã vai mudar não sei o que, e vai indo assim, e vão levando. Quer dizer, eles não precisam de dinheiro, então também não precisa. Mas o Morro da Galheta está lá assim, se deteriorando, enchendo de vegetação exótica, que é o Pinus Eliotti, e hoje tu não consegue mais ver um desses monumentos, porque está tudo cheio. As trilhas chove e corre aquela erosão e está aquelas buracos, aquelas vossorocas, e todo mundo, o turista que quer passar, tem que passar fazendo esquibunda, escorregando. Sim. Quer dizer, ou então com lama pela canela. Quer dizer, o governo do estado tem um fundo turismo que poderia, o ano passado ficou o ano inteiro o projeto engavetado, não foi liberado um centavo, nem analisado o projeto. Esse ano tive que fazer novamente, encaminhar o recurso novamente. A Prefeitura Municipal de Florianópolis gastou 3 milhões para fazer uma árvore de Natal, gastando não sei quanto para o Carnaval agora. Tudo festas momentâneas, coisa que vai trazer e prender o turismo aqui na ilha, que vai preservar a ilha, ninguém faz nada. Quer dizer, hoje o Vinícius está com interesse, está ajudando, nós estamos negociando e tal com algumas empresas. Hoje está mudando um pouco essa mentalidade. O que eu falei, hoje o governo está mudando, algumas pessoas já estão começando a mudar essa mentalidade, graças a um programa como o seu, ao Jornal Diário Catarinense, que outro dia fez uma bela matéria, a alguns programas que já vieram aqui. Então, graças a vocês que vão abrindo esse espaço, que vai botando na cabeça dessas pessoas que realmente o problema é esse, a ignorância, eles não conhecem, isso não pode atrair, que aquilo que você falou, o turismo inteligente, o turismo ecológico, o histórico, né? Mostrar a história. E quer dizer... tu vê, Florianópolis passa pela sazonalidade. Isso, nós precisamos falar de um cartaz aqui antes de... Você vai promover... Só para terminar, Florianópolis passa pela sazonalidade. O turismo europeu é exatamente na época que nós não temos turista aqui, que é o inverno, que é as férias deles lá. E é o turista que traz dinheiro e não joga latinha no meio da praia, ou em qualquer canto. E eles gostam de história, né? Eles gostam de ver isso aqui, natureza. Coisa interessante é os argentinos. Nós temos não sei quantos mil turistas aqui em Florianópolis. Quem vai visitar a Trilha da Oração são os argentinos e uruguaios. Interessante isso, né? Precisamos melhorar isso aqui realmente. Quem sabe com isso aqui que nós vamos divulgar, começa hoje, e nós vamos divulgando, isso aqui daqui a pouco está no YouTube para todo mundo. O Keller, olha só, o Keller deve estar assistindo a gente, hein? Se está assistindo, Keller, um grande abraço aí. E quero mandar também um abraço do Dr. Ubirajara Franco Rodrigues, lá de Varginha. Você está promovendo aqui, em busca do desconhecido, é um workshop, o que vai ser isso aqui? Workshop, são 3 dias de curso. Arqueologia ao autoconhecimento, Leonardo Romão Júnior e Adenir Ramos. Se puder dar um close aqui no cartaz. Isso vai acontecer agora dia 16, 17 e 18 de março. Né? Então, isso, está aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Estamos programando esse... Olha como se faz com a mão aqui, ó. Eita. Então está aqui tudo. Aqui, essa informação que é a mais importante. Que dia que é, então? Vai ser 16, 17 e 18 de março. De março, tá. Isso, e aí a gente vai estar falando, vou estar falando de toda essa interpretação da arte rupestre, desse alinhamento, de algumas profecias. O doutor Leonardo está levantando várias questões que estão sendo estudadas e que ainda são secretas,
que eu acho que as pessoas têm que buscar por esse conhecimento para poder entender o que está acontecendo nesse momento. Né? O contato seria o teu e-mail, né? Adnir Ramos, Adnir com D mudo. ADN. adnirramos@hotmail.com, é isso? Isso. Então pode anotar. Ou também no do IMA com 2M, IMMA, Brasil. IMA Brasil, IMMA Brasil, @yahoo.com.br. Ou então aqui na televisão, passa e-mail também, vidainteligente@gmail.com, e a gente vai falando. Bom, Adnir, temos mais 5 minutos aqui. Vamos voltar para essa questão que é importante. O que a gente poderia fazer, os caminhos. Eu me disponho, inclusive, a juntar forças, vamos dizer, para que a gente possa atrair a atenção da Secretaria de Turismo. A Fundação Franklin Cascais tem alguma coisa a ver com isso também? Também está começando a apoiar, porque a questão da cultura, eu estou com um projeto de uma exposição, e eles estão também analisando o projeto, está bem encaminhado também. Então, quer dizer, aquilo que eu te falei, existe recurso, tem bastante recurso, é só eles começarem a ter conhecimento dessas coisas para despertar esse interesse. Então, o momento está sendo agora. Isso, nós temos alguma obra publicada ou não a respeito? Você tem alguma? Não, você já fez algum trabalho que você... Até hoje eu não consegui ter tempo de escrever um livro. Escrever, né? Não tive. A única coisa que eu tenho são um vídeo que eu mesmo fiz, elaborei, fiz edição, fiz a filmagem, fiz o texto e paguei um locutor para fazer a locução. E você tem esse vídeo? Tem esse vídeo, e tem nesse vídeo mais 5 documentários de algumas outras pessoas que vieram aqui. Um foi feito pelo Perses, de um aluno da Unisul e trabalha no jornalismo, que fez um documentário muito bom. Tem outro feito pela GNT e uma passagem do pesquisador Santiago Plata, que me ensinou a fazer a cópia das inscrições por frotagem. Esses discos, esses DVDs você os vende? Eu os vendo. É uma forma também de gerar recursos para as pesquisas do Adnir. Então, pelo mesmo e-mail que eu lhes dei, entre em contato com o Adnir para adquirir os DVDs que ele produziu. Isso. E eu quero te agradecer pelo espaço e dizer que a gente fica à disposição para... Não, nós vamos voltar, e a próxima vez que você vier aqui, nós vamos ver dentro da agenda aqui, nós vamos falar sobre, nós vamos mostrar os puxa, o termo está fugindo hoje, hein? Os petroglifos. Isso, os petroglifos, exatamente, essas inscrições rupestres. Mostrar para você o que é isso, porque é interessante nós mostrando que você vai poder, eu vou dizer, puxa, na minha região eu vi uma coisa igual, isso vai gerar estudo, então, e quem sabe a gente vai fazendo associação, porque, como nós estávamos falando no bastidor, Brasil é o país do futuro, passou por aqui fenício, egípcio, tudo, isso aqui é um país do futuro, é o país do agora, é o país do sempre, e nós precisamos fomentar e conhecer a nossa história. Ninguém passou aqui por acaso, ninguém fez esses monólitos por acaso, ninguém deixou inscrições por acaso. Tudo tem uma razão de ser, e para isso é necessário investimento, recurso e principalmente estudo. E é isso que a gente se propõe a fazer. Isso é muito interessante, porque hoje eu já orientei umas 5 ou 6 alunos na graduação, em trabalho de conclusão de curso, e já vem despertando essa curiosidade científica. Então, assim, vem uma nova geração. Tem os céticos aí, os catedráticos que estão saindo, eles são obrigados a sair, e está vindo uma nova geração que precisa ter esse conhecimento e ter a curiosidade científica despertada. Eu acho que o ceticismo é bom quando ele é sadio, né? Porque faz com que a gente busque provas realmente, mostrar alguma coisa com fundamentação. Eu concordo com você, concordo. Agora é perigoso porque enquanto... Tudo que sai do equilíbrio é perigoso. Quando você diz que a coisa não existe, ela se torna perigosa, porque os sambaqui foram destruídos exatamente por isso. Achavam que os sambaqui tinham sido feitos pela obra do dilúvio. E quando descobriram que o sambaqui tinha sido feito pelo homem, nós já tínhamos perdido mais de 90% do nosso maior patrimônio. Aí já era irrecuperável, Sambaqui, né? de 120 metros de altura, que é o elefante branco, que hoje está reduzido a 5 metros de altura. Né? E assim, eu já documentei 5 monólitos que foram destruídos. Desde a época que o geólogo Vieira da Rosa salientou isso, que existia de Itajaí até o Fora de Santa Marta essa grande quantidade de pedras sobrepostas, mais de 10 domos desses e meneiros já foram destruídos. Puxa, que pena. Então, quer dizer,
Enquanto eles ficam lá batendo o pé de que não, isso não é verdade, isso o cara está louco, não sei o quê, outras pessoas estão destruindo. Né? Mas isso faz parte, perigoso, nós vamos melhorar. Claro. Bom, Ademir, obrigado por ter comparecido, foi um prazer ter você aqui depois de tanto tempo, né? E eu espero revê-lo aqui em outra oportunidade para a gente falar sobre isso, ok? Então tá. Grande abraço e um feliz sempre. Obrigado a todos.